Olá, pacientes e amigos. Aqui é Isabel, psicóloga, para mais outro vídeo do meu canal do GTV Instagram. Hoje falando para vocês sobre depressão. Sim, estamos em Setembro Amarelo e vou falar sobre depressão novamente. Existe Setembro Amarelo, Janeiro Branco. Por quê? Às vezes são datas carregadas emotivamente, mas a campanha, assim, é o ano inteiro. A gente fala amarelo porque foi uma história que aconteceu que justamente fez com que essa história mudasse. Mas não é aqui que eu vou contar isso. Posso contar na minha fanpage e no Instagram a história do começo do Setembro Amarelo. Estamos fazendo uma campanha muito grande sobre depressão. Por quê? Justamente estão sendo os índices maiores. Estão matando mais do que vocês podem imaginar, muito mais do que câncer, muito mais do que problemas cardiovasculares, muito mais. É claro que a gente vai ter uma morte natural quando chega a determinada idade, mas estou falando em mortes feitas por suicídio, tá? O índice ter sido tão grande que tem uma estimativa, mais ou menos uma estatística assim. Numa sala de 30 pessoas, acho que isso eu já postei, numa sala de 30 pessoas, 5 já pensaram em suicídio. Por que será? A nossa sociedade está doente? Sim, está doente. A doença sempre existiu, só que existe um estigma sobre ela. Então ninguém antigamente falava o que realmente levava a pessoa a ficar com depressão. Era muito mais fácil falar assim, ela morreu de infarto, tá? Porque também pode causar infarto. É também um meio de suicídio. Morreu de quê? Atacou o fígado, deu cirrose por de tanto beber. Mas se você vai estudar a história pregressa dessa pessoa, porque ninguém falava, né, que tinha depressão, então a depressão é uma doença mental? Sim, é uma doença psíquica mental, tá? Já é uma desordem, tá, de neurotransmissores que produzem serotonina. E isso, às vezes, tem uma possibilidade grande de ser genético. Por isso que é tratável hoje em dia, esquizofrenia, alguns tipos de borderline, são doenças psiquiátricas e psicose maníaca depressiva, que antigamente a gente falava, mas é um tipo de depressão, que são tratadas medicamentosamente e com a psicoterapia como tratamento necessário e coadjuvante também, tá? Às vezes tem certos tipos de depressão que a gente analisa, tem leve, moderado, médio e grave, né? São vários estágios. Nesses estágios o indivíduo fica com inanição, ou não come, não se alimenta, perde 15, 20 quilos em menos de um mês, ou vomita, e a pessoa quer insistir que ela tem uma doença, é uma virose, e não é. Chega no hospital, o médico reconhece como depressão, ele não aceita ou ela não aceita, porque é comum a rejeição à doença, porque a pessoa faz um esforço fora do normal para justamente sorrir o tempo inteiro, está feliz, mas na realidade, quando se esconde, aí ele entra em conflito. Aí ele entra aqui em crise existencial também. Ele começa a perceber que ele tem mais sono ou completamente insônia. Pode dar os dois sintomas, tanto excesso de sono como também insônia constante. Para fazer um diagnóstico completo, procure a ajuda de um profissional. Se você tem um amigo, um parente que está padecendo dessa doença, auxilie ele a procurar um tratamento psicológico, principalmente, e psiquiátrico também, na medida que for o estágio da doença, porque ela tende a avançar e passar por vários estágios. Nesses estágios, existe muita confusão entre fazer um diagnóstico diferencial entre um tipo de psicose, que a gente chamava antigamente de psicose, mas agora já não é chamado, simplesmente depressão bipolar, né? Que tem as duas fases, a maníaca e a depressiva, e tem depressão de vários estágios, tem distimia, tem que fazer um diagnóstico diferencial para não confundir uma simples depressão ou uma simples tristeza com depressão. É muito importante, gente, porque as pessoas não simplesmente negam. É muito fácil, a pessoa nega que tem a doença. Para ela aceitar só quando ela cai na cama. Quando ela cai na cama, aí ela percebe da gravidade da doença, porque ela fica incapacitada até para pensar, porque o pensamento fica mais lento, fica retrógrado, fica completamente, as sinapses são muito lentas, então a pessoa não consegue ver resultado em si própria e começa justamente a ter problemas, tá, digestivos, existem náuseas, vômitos, diarreias, tudo isso vai enfraquecendo o sistema imunológico e, claro, vai aparecendo mais coisas. E a pessoa acha que é só alguma coisa orgânica, e não. Deixa eu falar, definição. A depressão é uma depressão também orgânica, só que
é feita aqui, gente. Então não adianta você corrigir aqui se você não corrigir aqui. Para isso é necessário um bom psicodiagnóstico, uma boa psiquiatra ou psiquiatra, tá? Que ajude a compreender em que estágio que a sua depressão está. Ela é tão assim, muda, que quando a pessoa vai perceber, ela já cometeu suicídio, já tentou várias vezes. Então, é importante vocês perceberem apenas pequenos sintomas em seus parentes, em seus filhos, principalmente, tá? Porque tá adoecendo crianças, prepúberes e adolescentes de maneira assombrosa, assustadora. E isso me dá muita pena, porque os pais negligenciam. Cada um no seu celular, cada um com sua vida própria, esquecem da criança e do adolescente, que ele está vivendo por essa situação e ele simplesmente simula. Vai para a escola, mas se sente mal. Vai no lugar e não consegue se associar. Os amigos falam mal, porque ninguém sabe reconhecer o problema. É muito fácil falar de um amigo que está com depressão, porque ninguém quer saber de problema, não é verdade? Mas a verdadeira pessoa, com valores, vai ensinar o que é certo, o que é errado, o que é doença, o que não. Hoje, com tanta informação, na escola, principalmente, você pegar e negligenciar um ser humano porque tem depressão, é complicado, gente. É como sofrer de bullying, só que de uma maneira bem mais grave, porque pode levar a pessoa por um fio. Então, você pode estar empurrando alguém para justamente o suicídio. Você poderia estar contribuindo e tendo paciência em ouvir. As pessoas não se ouvem mais em nada, não querem saber de nada. Não querem saber de problema, não querem saber disso. Mas é engraçado, querem saber de política, de brigar por PT, de brigar por direita, de brigar por esquerda. Aí sim, aí é maravilhoso. Ou simplesmente numa festa. Já viram falar, acho que é um ditado popular e muito antigo. Você vai ver, né, seus reais amigos na hora que você perceber a sua pior parte. E a sua melhor parte, você tem um monte de gente querendo festejar com você, você é o líder, você é legal, você é aquilo, você é animado, vamos fazer uma festa, você favorece a festa, claro, você oferece a festa, vem todo mundo comer. Mas na hora que as coisas apertam, tá? Também aperta a questão da depressão. Ninguém vê a pessoa do jeito que ela é. A depressão, ela não tem rosto. Não é porque a pessoa tira foto feliz, vocês ficam imaginando a vida de uma pessoa e não é assim. Porque ela tira foto triste ou porque ela sempre está falando em depressão. Se ela está falando em depressão, já está, olha, é um sinal grave e evidente que ela precisa de ajuda. Por que não você ser alguém solidário e se comparecer desse ser humano e falar assim, vamos que eu vou te levar. Eu tô aqui para te ouvir, pelo menos. Ouvir e falar, estou aqui para ouvir você. Isso é um poder que se chama empatia. Nem todo mundo tem. Do jeito que o ser humano anda egoísta e concentrado no seu próprio umbigo, vai ser muito difícil de alguém estar do seu lado e te ouvir. Ouvir, gente, eu vou justamente falar. Ouvir não de apenas fingir que tá ouvindo e não tá vendo nada. Ouvir também com os olhos. Ouvir com silêncio. Ouvir prestando atenção. As pessoas estão carentes dessa situação. E não é somente uma questão da internet favorecer muita gente. Mas hoje em dia ela distanciou quem está mais perto dentro de casa. Por incrível que pareça. É Netflix, é isso, é aquilo, é o outro, é a rede social, é o Facebook, é o Instagram. Gente, o em casa. Continue sendo você, esqueça do aparelho, a não ser que você trabalhe de maneira online, o tempo 24 horas você também satura e entra em estresse. Estresse também causa depressão. Síndrome do pânico também é um estágio para a depressão. Procurem saber, todos eles, a maioria das doenças orgânicas levam à depressão. Mesmo pacientes de dor crônica constantemente também tem depressão. Por quê? Porque vive o tempo inteiro esgotado pela dor. Então, a gente tem que começar a perceber quem precisa da nossa ajuda e quem precisa da nossa mão. Ouvir outro ser humano hoje está sendo uma coisa assim quase heróico. Porque ninguém quer ouvir ninguém. Todo mundo fala, não me interessa esse problema dela, esse problema dele, problema dela. Então que se dane o mundo. Só que não é assim. A gente precisa fazer a nossa parte para esse senso de ética de valor mudar. Porque está muito egocêntrico demais. Pense na questão da depressão como prevenção. Começa com doenças. As doenças, elas simplesmente vão gerar depressão. Fiquem com Deus. Obrigada.